Boa noite, sejam bem-vindos a mais uma parte aí do adjudicação compulsória, né? A gente vai conversar um pouquinho sobre a adjudicação compulsória aí. Estamos na quarta parte, tá? Essa aula era para ser, né, ontem, era para ser ontem e acabou que não deu certo de fazer. Deixa eu só montar a câmera aqui, porque parece que está na frente do notebook, para vocês me assistirem melhor. Assim tá bom, não vai atrapalhar não. Então, pessoal, essa aula era para ser ontem, né? Foi feriado aqui na minha cidade, eu tive que fazer algumas coisas aí, não deu para concluir. E eu acho interessante porque nós estamos aí na quarta parte, né, da adjudicação compulsória. Para quem me acompanha, para quem está acompanhando esse projeto já tem um tempo, o pessoal sabe que a gente tem aí tanto o projeto da adjudicação compulsória quanto da uso capião. Então, se você quer aprender um pouco mais sobre isso, dá uma olhadinha aqui no canal no YouTube e também no Instagram, que você vai ter muito conteúdo bacana, tá? E hoje, especificamente na adjudicação compulsória, nós vamos falar aí sobre as notificações. Tá? Para quem tem um caso aí no escritório, para quem queira trabalhar com isso algum dia, é importante você verificar os requisitos para essas notificações. Tá? E é exatamente o que a gente vai conversar hoje. Lembrando que a adjudicação compulsória ela está regulada aí pelo provimento 150 do CNJ. Tá? Novamente faço um alerta aqui, nós temos o códigozão, né, que é o Código de Normas Extrajudicial do Brasil todo, né, que regula todas as atividades dos tabeliães e dos registradores, que é o provimento 149, que inclusive está incluído lá a uso capião extrajudicial. Mas o da adjudicação tem um provimento específico, que é o 150, que a gente está caminhando por ele. E lembrando que o meu objetivo aqui com você, pessoal, é te ajudar a dominar a regularização de imóveis sem processo judicial. Meu foco é esse, fazer você atuar fora do Poder Judiciário, mas mesmo assim conseguir regularizar imóveis. Beleza? Então, sem mais enrolação aí, vamos direto ao ponto, porque eu não sou muito de ficar fazendo introduções aí, só mesmo para dar alguns alertas específicos. Ao final dessa aula a gente fala alguns alertas bacanas aí para vocês, ok? Nós iremos falar então do artigo 440R ao 440X, beleza? Esses são os artigos aí que a gente vai trabalhar hoje. Então vamos lá, para quem conhece aqui, sabe que a nossa dinâmica é de que forma? Eu leio o artigo, faço alguns comentários específicos que precisam ser pontuados e a gente continua com o conteúdo aí. Beleza? Então vamos lá. Aqui no 440R diz o seguinte, a gente está na subseção 2, né, que fala especificamente da notificação, e lembrando que na aula passada nós falamos aí sobre o procedimento, tá? As notificações também faz parte do procedimento, só que na aula passada nós falamos sobre procedimento e também do requerimento inicial. Então se você quer aprender um pouco sobre a petição inicial, dá uma olhadinha na aula anterior, na parte 3, você vai ter essa parte dos requerimentos. Agora a gente está nas notificações. Então aqui no 440R, ele diz para nós o seguinte, se o requerimento inicial preencher seus requisitos, o oficial de registro de imóveis notificará o requerido. Então veja bem, é uma condicionante. O seu requerimento ele tem que estar em perfeitas condições do que prevê aí o artigo 440K ao 440Q. Então, se você tiver todos os requisitos que a gente conversou na aula passada, que é a parte 3, beleza. Aí você vai conseguir avançar para as notificações. Lembrando que na adjudicação compulsória é preciso notificar o requerido aí, né? A pessoa que se impediu ou ela não providenciou a lavratura do instrumento adequado para que ele compareça no cartório e outorgue a escritura pública, tá? As notificações é para isso, pessoal. O primeiro passo que o tabelião de notas vai fazer é exatamente marcar aí uma data para que o requerido compareça no cartório e lavre o instrumento adequado. Beleza? Isso vai se encaixar na regularização ordinária. Se isso de fato acontecer, como vocês vão ver aqui mais na frente, no decorrer do provimento todo, a adjudicação ela não vai prosseguir, ela não vai continuar. Porque a gente conseguiu notificar o requerido e ele outorgou a escritura pública. Tá? A adjudicação ela só vai ser enfrentada aí pelo oficial de registro se não houver possibilidade de encontrar o requerido.
que aí a gente pode até culminar nessa notificação por edital, que a gente vai ver ao decorrer dessa aula, tá bom? Então, voltando aqui para o provimento, 440R, se o requerimento inicial preencher seus requisitos, o oficial de direito de imóveis notificará o requerido. Daí ele segue. 440S diz o seguinte, aqui ele vai falar para nós quais são os requisitos dessa notificação. Tá? Aí ele diz o seguinte, a notificação conterá. São vários incisos aqui e a gente vai passar por cada um deles. O primeiro é a identificação do imóvel, por óbvio, e aqui eu faço um parêntese, tá? É uma situação até que eu me deparei no meu escritório, que tinha um caso em que a cliente apresentou para nós um imóvel que não tinha matrícula. Aí eu pensei, será que cabe a adjudicação compulsória de imóvel que não tem matrícula? Porque lembra que nós precisamos ali, pelo princípio da especialidade objetiva, identificar o bem que está sendo adjudicado ou usucapido, as formas que a gente mais conversa aqui e trabalha, né? E eu percebi, eu fui pesquisar, é claro, que na jurisprudência não se aceita a adjudicação, tanto extrajudicial e agora pode-se seguir no extrajudicial, de imóvel que não tenha matrícula, ou pelo menos transcrição. Ou seja, uma individualização objetiva. É preciso ter uma individualização objetiva para que nós consigamos aí proceder àquela adjudicação ou àquela, enfim, adjudicação, né, de fato. Isso é na judicial. Acredito que os mesmos parâmetros serão aplicados aqui na adjudicação extrajudicial. É claro que esse provimento ele está completando aí seus 2 meses de vigência, então não está muito recente. É claro que situações práticas a gente vai ter mais no dia a dia, com o decorrer do tempo, tá? Então, por exemplo, eu não entrei com nenhuma até agora. Assim que eu entrar, eu trago aqui novidades para vocês, para que a gente consiga compartilhar aí na prática o que vem acontecendo nos cartórios. Estou com 2 para entrar, ainda não entrei. A gente está ali lapidando alguns documentos, algumas informações para constar na petição inicial, mas de fato ainda não ingressei, tá? Então, aqui a primeira coisa que ele traz para nós no inciso 1º, que é o conteúdo da notificação, é a identificação do imóvel. Tá? O 2 aqui, o nome e a qualificação do requerente do que requerido. Isso já deve constar, inclusive, na sua petição inicial. 3, a determinação para que o requerido, no prazo de 15 dias úteis, contados a partir do primeiro dia útil posterior ao dia do recebimento da notificação, 2 pontos. Letra A, anula a transmissão da propriedade. Ou, letra B, impugne o pedido com as razões e documentos que entender pertinentes. Então veja que na própria notificação será notificado ao requerido que ele tem 2 opções. Ou ele faça aí a sua anuência para que lavre o instrumento adequado, que vai ser a escritura pública de compra e venda, lá no Notas, ou ele faça uma impugnação àquele pedido, falando que a pessoa não terminou de pagar o imóvel, que é uma das hipóteses, tá? Porque a adjudicação compulsória tem como requisito objetivo que a pessoa tenha pago integralmente o imóvel. Se ela conseguir, por exemplo, comprovar que a pessoa não pagou integralmente o imóvel, é um motivo de impugnar o pedido e de forma fundamentada. Ok? Então ele tem essas 2 opções. Isso vai constar na notificação. 4º elemento aqui da notificação é a advertência de que o silêncio do requerido poderá implicar a presunção que é verdadeira a alegação de inadimplemento. Esse inadimplemento ele é caracterizado pela não outorga da escritura pública definitiva. Então, se o requerido recebe a notificação e consta ali no aviso de recebimento que ele recebeu aquela notificação e ele nada faz, esse silêncio dele vai ser considerado aí como inadimplemento dessa outorga da escritura pública. Então, o procedimento vai continuar, isso culminando aí nas próximas fases lá no registro de imóveis. O inciso 5 diz para nós que um outro elemento da notificação é instruções sobre a forma de apresentação da impugnação. Ou seja, a notificação tem que instruir o requerido como que ele faz essa impugnação. Se é diretamente no Notas, se é diretamente ao registro de imóveis. Tá? E é diretamente no registro de imóveis. Já respondendo aí para vocês. Então, vai ter as informações de que a pessoa pode apresentar essa impugnação diretamente no cartório de imóveis ou no registro ou no Notas, tá? Beleza, vamos seguindo aqui. Artigo 440-T diz o seguinte:
O instrumento de notificação será elaborado pelo oficial de registro de imóveis, veja, que o encaminhará pelo correio com aviso de recebimento, facultando o encaminhamento por oficial de registro de títulos e documentos. Essas notificações, geralmente, elas são elaboradas pelo oficial de registro de imóveis, né? Que ele que faz essas notificações. Mas, como acontece nas principais capitais, ele pode outorgar ao oficial do RTD, que é o Registro de Títulos e Documentos, que está acostumado a fazer essas notificações, né? Porque tem um pessoal encarregado ali que, inclusive, já cuida das notificações do devedor fiduciante, no procedimento de alienação fiduciária. Então é por isso que, às vezes, o RI nem preocupa com isso. Ele sempre delega ao RTD, que de fato terá mais competência, e eu falo competência não no sentido de querer fazer ou não, mas a competência técnica. Tem pessoal próprio para isso. O pessoal já adquire motos ali, deixa pessoas específicas para fazer essas diligências de forma mais rápida, coisa que o RI não tem que se preocupar tanto. Tá? A própria legislação, em várias situações, prevê essa possibilidade de deixar essas notificações para o RTD. Beleza? E aqui a gente encerra os requisitos da notificação. Então veja o quão é importante os advogados saberem dos requisitos dessa notificação. Que caso, por exemplo, a gente está falando de uma situação no qual o seu cliente esteja pleiteando a adjudicação compulsória, mas pode ser que ele esteja sofrendo uma. E como que você se defende disso? Tá? Dos dois jeitos você tem que conhecer o procedimento. Tanto para ingressar com pedido para o seu cliente, quanto para defendê-lo caso seja necessário. Se eventualmente alguém esteja ingressando uma adjudicação compulsória extrajudicial ou judicial contra seu cliente, você precisa de elementos para que consiga defendê-lo com mais maestria aí. Tá bom? Então é exatamente por isso que eu quero fazer esse caminhando aqui com vocês, pelo provimento 150, passando passo a passo, artigo por artigo, para você conhecer o procedimento por completo. Ok? Tá, aqui a gente avança então. A gente leu aqui o 440T, que fala que será elaborado pelo oficial de registro de imóveis, mas eles podem delegar para o RTD. E aqui a gente tem 2 parágrafos. Vamos ver o que eles fazem aqui, o que eles falam. Sem prejuízo dessas providências, deverá ser enviada mensagem eletrônica de notificação se houver prova de endereço eletrônico do requerido. Isso aqui, qualquer situação prática. Suponhamos que no contrato de compromisso de compra e venda haja a indicação de endereço eletrônico do requerido. Ok? Muito comum aí na pactuação a pessoa qualificar o e-mail, colocar o e-mail do requerido. E aqui o provimento traz para nós que a notificação deve ser encaminhada por um endereço eletrônico dele. Como é que eu comprovo isso? Você vai comprovar que enviou o e-mail. Tá? O próprio cartório vai providenciar isso, mas esses elementos devem constar no procedimento, que você completou ali aquele requisito. Tá? Deixa eu só pegar uma água aqui para tomar uma água, né? Que eu já tô com a boca seca, já eu falo mais. Então tem que constar esses elementos aí na própria notificação. É preciso que haja essa comprovação de que houve o envio para o e-mail do requerido, né? Dessa parte aí que está sofrendo a adjudicação, por exemplo. E aqui ele segue, né? No parágrafo 2º diz o seguinte: as despesas de notificação em qualquer modalidade serão pagas pelo requerente. Então, se for por AR, se for pelo oficial de registro de imóveis, se for por edital, todas essas despesas serão custeadas aí pelo requerente. É claro que isso aqui, dependendo da situação prática, o próprio cartório vai te informar. Você não precisa ficar desesperado aí para saber o que vai ser em cada caso. É claro que quando o oficial exigir de você essas notificações, peça para ele explicar o motivo. Geralmente ele explica, tá? Mas pelo andar aí do procedimento você vai perceber a necessidade ou não. E aqui ele avança. Artigo 440-U diz o seguinte: se o requerido for pessoa jurídica, será eficaz a entrega da notificação à pessoa com poderes de gerência geral ou de administração, ou ainda funcionário responsável pelo recebimento de correspondências. Ele está dando uma orientação, de fato, para que você entenda qual a eficácia,
será essas notificações, tá? A pessoa que for receber essas notificações, ela tem que ter poderes para isso. Aqui ele fala até da empresa, né, se for no caso empresa, a pessoa que tenha poderes de gerência geral ou administração da empresa. Não vai poder ser qualquer encarregado, tá? E aí ele fala até a questão do funcionário responsável pelo recebimento de correspondência. Isso é importante porque essa notificação ela pode se tornar ineficaz caso recebida por alguém que não tenha competência para tal. Ok? Beleza, isso aqui acho que não tem nenhum ponto controverso não. E aqui a gente tem 2 parágrafos novamente. E diz o seguinte: primeiro parágrafo do 440U, em caso de pessoa jurídica extinta, a notificação será enviada ao liquidante ou ao último administrador conhecido. Muito objetivo, muito claro, acho difícil acontecer, porém, está aqui previsto. Parágrafo 2º, sendo desconhecidos o liquidante ou o último administrador, ou se estiverem em local incerto ou desconhecido, a notificação será feita por edital. Claro, se começou a ficar dificultoso ali a situação, vai ser por edital. 440V, nos condomínios edilícios ou outras espécies de conjuntos imobiliários com controle de acesso, a notificação será válida quando entregue ao funcionário responsável pelo recebimento de correspondência. Já está aí chancelando que a prática imobiliária já consagra como válida, né? Ele só traz aí uma chancela mesmo daquilo que já é comum em outros demais procedimentos de notificação, tanto para alienação fiduciária ou até mesmo para qualquer outro tipo de notificação no qual tenha que haver em condomínios edilícios. Sem mais comentários por isso. Artigo 440W. Se o requerido for falecido, poderão ser notificados os seus herdeiros legais, contando que estejam comprovados a qualidade destes, o óbito e a inexistência de inventário judicial ou extrajudicial. Isso aqui ele está estatuindo aí para nós é a situação quando o requerido, né, a pessoa no qual a gente está pleiteando aquela usucapião, aquela adjudicação, a pessoa esteja falecida. Então vai poder ser notificado aí seus herdeiros e, claro que comprovada a situação de herdeiro, e quando tem que comprovar a inexistência de inventário judicial ou extrajudicial. Só que ele é contraditório, porque aqui no parágrafo único ele diz que, havendo o inventário, bastará a notificação do inventariante. Tá? Ele fala que não pode, mas caso haja, a notificação do inventariante. Tá? Sem mais comentários aqui, é bem óbvio isso aqui. Procedimento prático, caso você esteja diante de uma situação no qual tenha que notificar, no qual a pessoa tenha falecido, né, o loteador, por exemplo, ou qualquer outra situação, você vai ter que notificar o inventariante. Não abriu o inventário. Não tem problema, notifica todos os herdeiros legais aí. 440X, que é o último artigo dessa aula que a gente está conversando hoje. Lembrando que essa aula aqui é somente sobre notificações, tá? Sobre notificações e no procedimento de adjudicação compulsória. Artigo 440X diz o seguinte: infrutíferas as tentativas de notificação pessoal e não sendo possível a localização do requerido, o oficial de direito de imóveis procederá à notificação por edital na seguinte forma. Aí ele vai fazer qual que é o procedimento. Só que assim, antes da gente continuar, eu preciso esclarecer para vocês o seguinte: a notificação por edital, tanto no procedimento de uso capião extrajudicial e adjudicação compulsória extrajudicial, será feita em último caso. Tá? O que mais acontece é os advogados pleitearem a uso capião ou até mesmo a adjudicação, que inclusive está recente ainda, mas eu já fiquei sabendo de alguns casos. A pessoa já pede edital de cara. A pessoa já requer ali, faz uma busca no Projude ou no PJE, não encontra o endereço do requerido e já pede edital. Não é assim não, pessoal. É preciso realmente esgotar as possibilidades. A gente tem aí o CRC Nacional, que são informações de atos lavrados aí, de inventário, né, qualquer outra situação de escrituras públicas, você pode pesquisar por ele. Nós temos também a própria pesquisa no Projude, no PJE, e não é só fazer a pesquisa e alegar na sua petição inicial, junto o comprovante, junto ali o print mesmo, da tela do Projude que você consultou naquela data e tudo mais. Isso tudo contribui para que o oficial
compreenda que no seu caso é necessário a notificação por edital. E não se engane que o oficial de registro vai só analisar a sua petição, porque não vai não. Ele não vai ficar adstrito apenas aos documentos que você apresentou para ele. Ele vai atrás. Eles também fazem pesquisa no Projude. Eles também fazem pesquisa no PJE. Então, se eventualmente você alegar uma situação que não é verdade, o cartório de imóveis vai pegar. E aí é ruim porque, uma vez que ele identifica que você está agindo, entre aspas, de má fé, para tentar lapidar ali uma possível notificação do requerido, para que ele outorgue a escritura e aconteça tudo ali, é ruim porque isso já começa a manchar o procedimento, né? Se ele pegar uma situação como essa, talvez dê caso aí de impedimento da adjudicação, não sei, depende do que ocorrer, tá? Então, seja bastante transparente nas informações que forem apresentadas, porque o oficial de registro de imóveis ele vai investigar, ele vai atrás. Talvez no judiciário eles não sejam tão diligentes assim para ir atrás da pessoa, até mesmo porque o judiciário ele é absolutamente imparcial. Numa eventual ação de adjudicação compulsória judicial, o juiz ele não pode assumir a posição de investigar por conta própria. Ele tem o seu livre convencimento com base nos elementos que foram apresentados para ele, né? Embora o oficial de registro ele também seja imparcial, só que ele vai exercer a função ali investigativa, para saber se as informações que foram apresentadas elas são verdadeiras, né? A gente tem que tomar esse cuidado para não tomar aí uma exigência que eventualmente possa colocar fim àquele procedimento. Ou, quiçá, lavrar a escritura pública, não sei, né? E isso de fato seria contribuinte, seria vantajoso ao seu cliente. Então eu só trago esse alerta aqui para vocês, porque eu já tive conhecimento de 2 casos, no qual os advogados pleitearam a adjudicação compulsória e tentaram macular algumas informações ali e o oficial de registro acabou pegando. E pega mal, né? Pega mal o oficial de registro identificar esses elementos e já questionar e bater de frente com o advogado e falar, ó, aqui a gente comprovou que as partes podem ser notificadas. A pessoa já requereu o edital de cara. E por uma simples pesquisa no Projude, foi possível identificar um processo no qual o requerido era autor e tinha apenas 1 ano que a pessoa tinha entrado com a ação. E tinha lá endereço na procuração, tinha tudo. O que aconteceu? A pessoa tinha os endereços para poder notificar e não fez essa notificação. Agora está no trâmite aí de notificar esse requerido para saber se ele vai comparecer ou não lá no cartório para lavrar a escritura. Porque esse é o procedimento. Primeiro notifica a pessoa para que ela compareça ao tabelionato em dia e hora marcada para outorgar o título de escritura pública, né? Para assinar a escritura pública passando o imóvel ao nome do requerente. Se assim ele não comparecer e não participar, aí sim que a adjudicação vai seguir lá para o registro de imóveis, para cumprir outros elementos. Mas veja que o objetivo da adjudicação extrajudicial é primeiramente tentar a lavratura da escritura pública. Se não for possível, aí que o procedimento continua. Tá bom? Então vamos seguindo aqui, a gente já está no final. Onde nós estávamos? 440x. Infrutivos na tentativa de notificação pessoal e não sendo possível a localização do requerido, o oficial de registro de imóveis procederá à notificação por edital na seguinte forma. E aqui ele traz 2 incisos e 2 parágrafos. Vamos lá. O primeiro inciso diz o seguinte: o oficial de registro de imóveis, às expensas do requerente, ou seja, às custas do requerente, promoverá a notificação mediante publicação de edital por 2 vezes com intervalo de 15 dias úteis em jornal impresso ou eletrônico. Tá? Isso que ele está falando das notificações aí por edital desses requeridos, para comparecer e ver o que acontece no procedimento. 2. O edital repetirá o conteúdo previsto para a notificação de que trata a subseção deste Código Nacional de Normas. O que ele está querendo dizer isso aqui? Na verdade, ele fez uma referência errada aqui, né? Ele fez a referência como se isso fosse o Código Nacional de Normas. O Código Nacional de Normas é o provimento 149. Nós estamos no 150. Mas, só para fazer uma referência e para você entender, o 150 não é o Código Nacional. O Código Nacional é o 149. Então ele vai repetir as mesmas informações que constam lá na notificação que a gente falou aí no 440S. Os mesmos elementos que constam no 440S, ou seja,
identificação do imóvel, nome e qualificação do requerente, determinação que ele compareça aí, em 15 dias úteis para apresentar a escritura, anuência da transmissão ou que ele faça a impugnação. Esses elementos devem constar nesse edital também. E aqui, por fim, ele traz 2 parágrafos. Parágrafo 1º. Será considerado em lugar desconhecido para fins de notificação por edital o requerido cujo endereço não conste no registro de imóveis, nem no instrumento do ato ou negócio jurídico que se fundar, ou seja, no instrumento de compromisso de compra e venda, a adjudicação compulsória, né? Contando que o requerente declare e comprove que esgotou os meios ordinários para a sua localização. Então aqui ele fala, se o endereço do requerido não constar na promessa de compra e venda, e você conseguiu esgotar os meios de localização ordinária, aí sim vai ser considerado o local incerto para aquele requerido e será procedida aí será feita, né, na verdade, a notificação por edital. No parágrafo 2º ele diz o seguinte: também se procederá à notificação por edital quando ficar provado que o requerido reside fora do país e não tem procurador munido de poderes para outorga do título de transmissão. E é o seguinte, a parte mora fora do país, aliás, vamos trazer do início. A parte fez um contrato de compromisso de compra e venda e mudou para fora do país. Daí seu cliente, depois de alguns anos, prova que pagou o imóvel, tenta localizar o requerido para que outorgue a escritura pública e assim não consegue. Só que a parte mora fora do país. Ela mora fora do país e, para fins de notificação por edital, vai ser requisito. A pessoa vai poder esse aqui vai poder notificar por edital quando a parte morar fora do país. Tá? Particularmente, eu não concordo com isso aqui. Você sabe por que eu não concordo? Existem, hoje, né, com o e-notariado, é possível a parte assinar documento eletrônico de qualquer parte do país. Então, como é que fica? Né? Se tiver algum tabelião de notas nos assistindo aí, né, aqui no Instagram ou no YouTube, especialmente no gravado, gostaria que comentassem isso aqui. Depois eu vou até conversar com alguns colegas tabeliães para ver qual que é a opinião deles. Porque isso aqui, de fato, poderia ser feito, essa anuência, por meio do e-notariado. Se a parte tem acesso ao e-notariado, ou tem possibilidade de se cadastrar no e-notariado, seria fácil a pessoa outorgar essa escritura pública de outra localidade do país. Eu já vi várias escrituras sendo feitas, a pessoa mora na Espanha, e pelo e-notariado ela conseguiu fazer uma escritura pública, ou outorgar o consentimento, a pessoa aqui em Goiânia consegue assinar o documento também por videoconferência e está tudo certo. E aqui ele fala, também se procederá à notificação por edital quando ficar provado que o requerido reside no país, reside fora do país, e não tem procurador munido de poderes para outorga do título de transmissão. O fato dele não ter poderes para outorgar a escritura aqui no país não quer dizer nada, sendo que ele mesmo pode assinar aquela escritura pública pelo e-notariado, pelo e-note assina, né? E o requisito aqui único é a pessoa morar fora do país. Eu acho bobeira, porque daria para fazer normalmente pelo notariado. Mas eu vou conversar com os tabeliães aí sobre esse ponto específico aqui e trago para vocês a resposta depois. Como a minha praia é mais o registro de imóveis, essa situação da notificação, inclusive vou até perguntar a uma colega aqui de Goiás para saber o que ela acha sobre essa situação. E se já chegou algum caso para ela lá sobre isso. Pessoal, então é isso. Nós estamos aqui encerrando essa aula de hoje. Lembrando que amanhã nós temos aí o 360 da regularização de imóveis, normalmente. Hoje, porque foi uma situação específica, né? Ontem não consegui fazer essa aula, então eu tive que passar para o dia de hoje para a gente não ficar sem conteúdo aí. E amanhã a gente tem continuidade aí do 360 da regularização de imóveis. Se você chegou nesse vídeo e não tem conhecimento dos projetos que estão acontecendo aqui vai alguns recados. Nas terças-feiras, normalmente a gente faz aula de conteúdo, que era para ser hoje, que era a aula do dia de hoje, mas a gente acabou pulando para quarta-feira. Era para ter sido ontem, né? E nas quintas-feiras nós temos o 360 da regularização de imóveis. A aula de conteúdo é isso aqui que você acabou de ver, que é uma aula no qual, no momento, a gente está na adjudicação compulsória, né? Essa é a quarta parte da adjudicação compulsória,
a gente já encerrou o provimento 149 da Usucapião. Se quiser dar uma olhadinha na Usucapião, tá tudo aqui gravado no YouTube e no Instagram. E nós estamos aqui na quarta parte da adjudicação. Vai até a sétima parte, essa aqui da adjudicação. E nas quintas-feiras nós temos o 360 da regularização de imóveis. O que é o 360? Eu seleciono perguntas feitas pela minha audiência no YouTube, no Instagram, WhatsApp, Telegram ou até mesmo no site. Seleciono ali umas 8 perguntas que eu acho que pode ajudar a maioria do pessoal aí. E eu respondo essas perguntas ao vivo. Eventualmente tem algum advogado interessado em entrar ao vivo para que a gente bata um papo aí sobre o Usucapião ou adjudicação. E se for o seu caso, entre ao vivo aí com a gente na quinta-feira, que vai ser amanhã, para que você possa ter uma consultoria gratuita comigo. Perguntar o que você quiser sobre a adjudicação ou sobre o Usucapião. Beleza? Esses são os conteúdos que a gente tem por aqui. E se você quer avançar um pouco mais na adjudicação ou na Usucapião, aqui abaixo no vídeo no YouTube e no link da bio no Instagram, você vai ter a possibilidade de entrar no site do meu e-book. Lá vai ter o procedimento completo, tanto da adjudicação quanto da Usucapião. Se você quiser dar um passo a mais aí, um passo mais rápido, eu recomendo que você tenha acesso a esse material, tá bom? Lá vai ter um videozinho explicativo para você ver o que você vai ter acesso quando você adquirir o e-book, e eventuais dúvidas nós estamos aqui à disposição para responder, tá bom? Obrigado pela sua audiência aí, e nos vemos amanhã por volta aí das 7 horas com o 360 da regularização de imóveis. Tá bom, pessoal? Obrigado aí e até uma próxima.